Um milionário perde uma mala com 100 mil reais, até que uma mulher humilde aparece em sua porta com uma surpresa. O que acontece a seguir é inesquecível. Olá, espectador. Obrigado por se juntar a nós. Deixe um like, compartilhe e comente de qual cidade você está assistindo. Agora vamos continuar com a história. Era uma noite gelada de inverno em São Paulo e Lauren Mitchell, 38 anos, estava sozinha na plataforma quase deserta do metrô, o relógio marcando 2 da manhã. O vento cortante atravessava o casaco fino dela, transformando o hálito em pequenas nuvens brancas sob as luzes piscantes da estação. Nos bolsos, apertava um maço de contas atrasadas e as chaves do apartamento, a mente girando com os problemas que a esperavam no dia seguinte. O café dela, o Mitchell's Corner, estava com um vazamento na pia da cozinha e o aluguel do pequeno imóvel onde vivia com a mãe doente, Caroline, pesava como uma âncora no peito. Divorciada há 6 meses de Kevin, um contador que deixou dívidas em vez de apoio, Lauren sentia o mundo rachando sob os pés. Ela esfregou os olhos castanhos, exaustos, o rabo de cavalo frouxo balançando sem vida. O ronco distante do trem cortou o silêncio, trazendo um instante de alívio, mas os pensamentos voltavam rápido. Consertar a pia, pagar os remédios da mãe, que lutava contra o Alzheimer há 2 anos, sobreviver. Quando o trem parou com um chiado, só 2 passageiros desceram, vultos apressados que sumiram nas escadas. Lauren ficou para trás, hesitando na beira da plataforma, um copo de café vazio na mão. Foi então que viu uma mala preta de nylon, esquecida atrás de um banco de metal. A princípio pensou em chamar a segurança. Uma mala sozinha num metrô vazio parecia encrenca. Mas o guichê estava fechado, e o silêncio ao redor a fez parar. Talvez seja de alguém que acabou de descer, murmurou, o coração batendo mais rápido. A curiosidade venceu o medo. Ela se aproximou, olhando por cima do ombro como se esperasse um grito de "É minha!". Nada. A mala estava gasta nas bordas, mas firme, o zíper entreaberto num canto. O trem apitou, as portas se fecharam e ele partiu, deixando ela sozinha com um mistério. Respirando fundo, Lauren abriu o zíper só um pouco mais. O que viu fez o ar travar na garganta. Maços de notas de 100 reais, presos com elásticos, empilhados como blocos de construção. "Não é possível", sussurrou, o suor brotando na testa apesar do frio. Tocou um maço. Era real, sólido, pesado. 100 mil reais. Ela calculou rápido. O suficiente para apagar as dívidas, consertar o café, cuidar da mãe por meses. Mas logo veio a dúvida. E se fosse dinheiro sujo? De um assalto? Ou de alguém que precisava dele tanto quanto ela? A voz da mãe ecoou na memória, de um tempo em que Caroline ainda era lúcida. "Honestidade é o que te define, Lauren." Os olhos dela arderam com lágrimas. Olhou de novo para a mala e viu uma etiqueta rasgada. Alex Anderthorne. O resto estava borrado, ilegível. O alto-falante chiou, avisando que o próximo trem vinha em 10 minutos. As pernas tremiam, mas a decisão veio clara. "Vou levar. Vou achar o dono." Não podia abandonar ali, nem ficar com o dinheiro. Pegou a mala, o peso físico e moral puxando os ombros, e esperou o trem com o coração na boca. Chegando no apartamento simples na periferia, Lauren trancou a porta, o pulso ainda acelerado. Caroline dormia na poltrona, o rosto enrugado e iluminado pela TV muda. Lauren desligou o aparelho, cobriu a mãe com uma manta e levou a mala para o quarto. Sob a luz fraca da lâmpada, abriu de novo. Os maços estavam lá reais como antes, mas num canto algo chamou atenção. Um pacote de cartas amarradas com uma fita azul desbotada. O envelope de cima dizia "Para Bella", numa caligrafia elegante. Lauren congelou. Aquilo não era só dinheiro, era uma história. Quem era Bella? Por que alguém deixaria algo assim no metrô? Pegou o celular e buscou Alexander Thorne, São Paulo. Resultados surgiram na tela. Um magnata dos negócios, dono da Thorne Enterprises, um nome grande na cidade. Fotos dele, alto, cabelo escuro, olhar sério, a encararam. "Se é dele, como perdeu isso?", murmurou, o medo subindo pela espinha. Mas a certeza veio mais forte. Tinha que devolver. Não só pelos reais, mas pelas cartas. Elas pareciam gritar um pedaço de vida que ela não podia ignorar. Sentada na cama, a mala ao lado, Lauren respirou fundo. A noite estava quieta.
Só o ronco leve da mãe quebrando o silêncio. Fiz o certo, disse para si mesma, mas uma pontada de dúvida ficou. E se ninguém viesse buscar? E se aquele dinheiro fosse a única chance de salvar tudo? Fechou os olhos, o peso da escolha afundando no peito, mas a voz de Caroline voltou firme. Honestidade é o que te define. Era tarde demais para voltar atrás. A mala estava com ela, e o próximo passo era encontrar Alexander Thorne. Lauren acordou com o sol fraco de São Paulo, rastejando pelas cortinas puídas, o quarto ainda escuro apesar da manhã. Por um segundo, achou que a mala preta tinha sido um sonho, até olhar para o canto e vê-la ali, quieta, como um segredo que não a deixava esquecer. O coração deu um salto igual na noite passada, e ela passou as mãos no rosto, tentando afastar o cansaço. Os maços de reais dançavam na mente, junto com a caligrafia delicada de Parabella. Quem abandona algo assim? E por quê? Na cozinha, Caroline estava de pé olhando um armário vazio com olhos vagos. "Mãe, tá procurando o quê?" perguntou Lauren, o tom suave para não assustar. Caroline virou, a testa franzida de confusão. "Açúcar. Acho que era açúcar", respondeu a voz hesitante, como se nem ela confiasse nas palavras. Lauren segurou um suspiro e guiou a mãe até a cadeira. "Eu faço um chá para você, tá?" disse, tocando o ombro dela. O gesto trouxe um brilho fraco aos olhos de Caroline, mas o vazio logo voltou, cortando Lauren como uma faca. O Alzheimer estava levando ela pedaço por pedaço, e o tempo parecia escorrer entre os dedos. Enquanto a chaleira aquecia, Lauren pegou o celular e abriu o e-mail. Avisos de contas atrasadas lotavam a tela. Luz, aluguel, farmácia, os 100 mil reais da mala brilhavam como uma saída óbvia. Dava para resolver tudo, pensou, mexendo o chá com a colher. Consertar a pia do Mitchell's Corner, pagar uma cuidadora para Caroline, respirar sem o sufoco das dívidas. Mas então veio a lembrança da mãe, de um dia claro antes da doença. "A gente vive pelos nossos valores, querida, ou não sobra nada." Lauren fechou os olhos, o chá esfriando na mão, a tentação lutando com a consciência. Voltou para o quarto e abriu a mala outra vez. Os maços estavam lá, reais e tentadores, alguns amassados como se já tivessem visto muitas mãos. Mas as cartas com a fita azul puxaram o olhar dela. Pegou o pacote e o papel gasto roçando os dedos. Parabella. Não abriu. Parecia invasivo, como espiar um diário alheio. Só que a ideia de que eram pessoais, talvez de um pai ou mãe para uma filha, fez o peito apertar. "Se fossem da minha mãe para mim, eu ia querer elas de volta", sussurrou, colocando as cartas de lado com cuidado, como se fossem de vidro. Sentou na cama, o laptop velho no colo, e digitou Thorne Enterprises, São Paulo. O site abriu. Uma empresa imensa, prédios de vidro, negócios milionários. Alexander Thorne era o dono. Fotos dele em eventos chiques, ternos caros, um sorriso que não alcançava os olhos. "Um cara assim não perde 100 mil reais no metrô por descuido", pensou, franzindo a testa. Será que roubaram dele? Será que era dinheiro sujo? O medo subiu, mas a decisão da noite passada ainda estava firme. Devolver. Abriu o e-mail e escreveu para o contato geral da empresa. "A quem possa interessar, acho que encontrei uma mala do Sr. Alexander Thorne. Tem itens importantes. Por favor, me digam como devolver." O dedo parou no enviar, o estômago embrulhado. E se a acusassem de roubo? E se fosse um teste? Mas clicou mesmo assim, o som do envio cortando o silêncio. Fechou o laptop e escondeu a mala no armário, atrás de umas caixas velhas, o coração batendo como se alguém fosse invadir o quarto a qualquer segundo. No Mitchell's Corner, o dia passou num ritmo lento. Lauren serviu cafés, limpou mesas, trocou sorrisos com os poucos clientes. O casal de idosos que dividia um pão de queijo, a enfermeira do turno da noite que pedia um pingado forte. Mas a cabeça estava na mala, no e-mail, no que vinha depois. Maria, a amiga que ajudava no balcão, notou o olhar distante. "Tá tudo bem, chefe?" perguntou, inclinando a cabeça. Lauren hesitou, depois deu um sorriso fraco. "Só pensando nas contas. Tá apertado." Não era mentira, mas escondia o peso maior. Por volta das 2, o celular vibrou. Um e-mail da Thorne Enterprises. "Obrigado pelo contato. Encaminharemos sua mensagem ao assistente do Sr. Thorne. Mantenha a mala segura até novas instruções." Curto, direto, sem calor. Lauren leu de novo, o coração na boca.
Eles sabem que eu tenho, sussurrou guardando o celular. E agora? Será que Thorne ia aparecer? Será que mandava a polícia? A dúvida rastejou, mas ela balançou a cabeça. Fiz o certo, repetiu, tentando se convencer. Fechou o café mais cedo e voltou para casa. Caroline estava no sofá, vendo um programa antigo, os olhos acesos por um raro momento. Eu gostava dessa novela, disse ela, antes de o olhar apagar de novo. Lauren sentou ao lado segurando a mão dela. Mãe, lembra quando você me dizia para fazer o certo, mesmo sendo difícil? Perguntou, quase sem esperar resposta. Caroline piscou, um brilho voltando. Sim, querida. Era o que seu pai e eu queríamos para você. Lauren apertou a mão dela. Achei uma coisa valiosa. Tô tentando devolver pro dono. Não sabia se a mãe entendia, mas Caroline sorriu, uma lágrima escorrendo. Você vai escolher o certo, sussurrou. Aquilo bateu fundo. Lauren fez um lanche simples para as duas, pão com manteiga, o que tinha na geladeira, e depois voltou pro quarto. Checou o e-mail de novo. Nada. A mala no armário parecia viva, um lembrete que não saía da cabeça. Deitou na cama, o peso do dia esmagando os ombros. Fiz o certo, disse mais uma vez, mas a dúvida ainda sussurrava. E se ninguém respondesse? E se aqueles reais fossem a única chance de salvar o café e a mãe? Os 2 dias seguintes foram um teste de paciência para Lauren Mitchell. O Mitchell's Corner seguia aberto, mas o movimento estava fraco. Poucos clientes, vendas minguadas, o relógio na parede, lembrando que o prazo para consertar a pia estava se esgotando. Ela esfregava o balcão com um pano úmido, o olhar perdido, enquanto Maria assoviava uma música qualquer atrás do caixa. O celular ficava ao lado, mudo, sem resposta da Thorne Enterprises. Será que escrevi para o lugar errado? Pensava, o peito apertado com a incerteza. A mala preta, escondida no armário, era um peso que ela sentia mesmo estando tão longe. Na manhã de quarta, um fiscal da prefeitura apareceu sem aviso. Alto, de cara fechada, com um clipboard na mão, ele foi direto para a cozinha. Senhora Mitchell, já avisamos sobre esse vazamento, disse a voz seca, rabiscando algo no papel. Se não consertar até a próxima vistoria, vamos ter que fechar o café por uns dias. Lauren sentiu o sangue subir para as bochechas, o calor da raiva misturado com vergonha. Tô juntando o dinheiro, respondeu, segurando o tom para não soar desesperada. 2 semanas, ele cortou, entregando um aviso oficial antes de sair. Ela afundou numa cadeira, o papel tremendo nas mãos, os olhos ardendo com lágrimas que não deixou cair. Voltando para casa, encontrou Caroline andando pela sala, os olhos arregalados de pavor. Cadê minha sala de aula? Meus alunos estão esperando, gritava, perdida num passado de professora que o Alzheimer trazia de volta. Lauren correu para ela, o coração partido em pedaços. Tá tarde, mãe. Você tá em casa agora, disse, guiando ela para o sofá com cuidado. Caroline sentou, as lágrimas escorrendo. Me demitiram? Tô velha demais? Perguntou a voz trêmula. Não, você se aposentou. Tá tudo bem, mentiu Lauren, odiando o gosto amargo das palavras. Cobriu a mãe com uma manta e ficou ali até ela dormir, o peso da doença esmagando o peito como nunca. Naquela noite, sem sono, Lauren fez um chá de camomila e abriu o celular. Finalmente, um e-mail novo. Prezada senhorita Mitchell, sou Margaret Hayes, assistente do Sr. Thorne. Ele gostaria de falar com você pessoalmente sobre a mala. Por favor, venha à Thorne Enterprises assim que puder. O alívio veio junto com um frio na barriga. Ele quer me ver, sussurrou, o chá esquecido na mesa. Não dava para esperar mais. Precisava resolver isso. Arrumou para Maria cobrir o café e uma vizinha ficar com Caroline, pegou a mala e subiu num ônibus para o centro chique da cidade, o coração batendo como um tambor. O prédio da Thorne Enterprises era um gigante de vidro e aço, refletindo o céu cinza de São Paulo. Lauren entrou no saguão com um casaco jeans surrado e botas gastas, sentindo-se pequena entre os ternos caros e o chão brilhante. Na recepção, uma mulher de olhar sério levantou os olhos. Tenho encontro com Margaret Hayes, disse Lauren, a voz quase falhando. Minutos depois, Margaret apareceu. Uma mulher de uns 50 anos, elegante, mas com um sorriso que acalmava. Senhorita Mitchell, que bom que veio. Me siga, falou, levando ela por um corredor silencioso até um elevador privativo.
No topo, o andar abriu numa sala de espera com janelas enormes, a cidade se estendendo lá embaixo como um mapa vivo. Lauren segurou a mala com força, o estômago dando voltas. Margaret parou numa porta de madeira escura. O Sr. Thorne está aí dentro. Ele está ansioso para recuperar o que você achou, disse antes de abrir a porta e deixar Lauren entrar sozinha. O escritório era imenso, luz natural inundando tudo, com uma mesa de mogno que parecia valer mais que o café inteiro dela. Alexander Thorne estava de pé perto da janela. Alto, ombros largos, um terno cinza impecável. Quando virou, os olhos escuros dele cravaram na mala e uma sombra de vulnerabilidade passou pelo rosto dele. Lauren ficou parada, o silêncio pesando como chumbo. Ele deu uns passos lentos, medidos, e estendeu a mão. Senhorita Mitchell, obrigado por vir, disse, a voz baixa, o aperto firme mas cortês. Eu não sabia o que fazer com isso, admitiu ela, levantando a mala um pouco. Só sabia que não era minha. Ele apontou para um canto com cadeiras confortáveis e uma mesinha baixa. Vamos sentar, sugeriu, e os dois se acomodaram, a mala entre eles como uma ponte invisível. Margaret saiu, fechando a porta, e o ar ficou ainda mais denso. Alexander abriu o zíper com cuidado, quase reverente. Suspirou ao ver os reais, mas quando pegou as cartas amarradas com a fita azul, os olhos dele mudaram. Uma dor crua, exposta. Levantou o pacote como se fosse frágil, os dedos tremendo de leve. Você não faz ideia do que essas cartas são para mim, murmurou, quase para si mesmo. Lauren mexeu-se na cadeira sem saber o que dizer. Eu não li, só vi que eram para Bella. Pareciam pessoais, respondeu, a voz quieta. Ele assentiu, o olhar preso nas cartas. São da minha falecida esposa, Rebecca. Para nossa filha, Bella. Ela tem 6 anos. Rebecca escreveu antes de... A voz dele falhou, e ele parou, engolindo em seco. Lauren sentiu um nó na garganta. Entendi a perda, não igual, mas o suficiente para sentir o peso daquilo. Sinto muito, disse sincera. Queria trazer de volta para ajudar. Ele olhou para ela, os olhos apertados de emoção. Você trouxe. Mais do que imagina, falou a voz rouca. Depois olhou para os reais, quase como se tivesse esquecido deles. Agradeço por devolver tudo. Muita gente teria ficado com o dinheiro. Lauren deu um riso triste. Pensei nisso, não vou mentir. É muito dinheiro. Mas minha mãe me ensinou a fazer o certo. Ele a encarou pensativo. Sua mãe parece uma mulher especial. Ela é, respondeu Lauren, um sorriso fraco surgindo. Então perguntou hesitante. Sr. Thorne, como essa mala acabou no metrô? Ele hesitou, um traço de vergonha no rosto. Não sei direito. Tava no meu carro dias atrás. Ando sobrecarregado, negócios, Bella. Devo ter deixado o porta-malas aberto. Alguém pegou, depois largou. Não tenho uma boa resposta. Lauren assentiu, absorvendo. Bom, fico feliz que voltou para você. Os reais são muito, mas as cartas, elas parecem o coração disso tudo. Alexander segurou as cartas contra o peito, o olhar distante. Sim, o coração mesmo. Então olhou para ela, sério. Tem algo que eu possa fazer por você, Lauren? Ela congelou as contas, o café, a mãe piscando na mente. Mas balançou a cabeça. Só queria devolver o que não é meu, disse, a voz tremendo com tudo que não falou. Lauren saiu da Thorne Enterprises com o vento frio de São Paulo batendo no rosto, o cartão de visita de Alexander Thorne apertado na mão. Se precisar de algo, me ligue, ele tinha dito, os olhos escuros sinceros, enquanto a acompanhava até a porta do escritório. Ela repetia as palavras na cabeça, andando pela calçada cheia de gente apressada. Uma parte dela queria agarrar a oferta, o café afundando em problemas, as contas da mãe crescendo, mas outra, mais teimosa, insistia em se virar sozinha. Não sou de pedir favor, murmurou, enfiando o cartão no bolso do casaco jeans. Chegando em casa, encontrou Caroline com uma xícara de chá pela metade, os olhos fixos na TV desligada. Como foi seu dia, querida? Perguntou a mãe, um brilho raro de lucidez no rosto. Lauren sorriu, sentando no sofá ao lado dela. Diferente. Conheci o senhor. Thorne? Ele ficou muito grato pela mala, respondeu, hesitando antes de continuar. Ele ofereceu ajuda. Caroline franziu a testa, um lampejo de clareza surgindo. Ajuda como? Não sei ainda, admitiu Lauren. Talvez com dinheiro, talvez com outra coisa.
Parece que quer mesmo ajudar, mas não quero depender dele. Caroline segurou a mão dela, firme por um instante. Tem diferença entre depender e aceitar um gesto bom. Não confunda os dois, disse, antes de o olhar apagar de novo. Aquelas palavras ficaram com Lauren no dia seguinte, enquanto abria o Mitchell's Corner. Maria já estava lá, amarrando o avental, o cheiro de café fresco enchendo o ar. O lugar estava quase vazio, o aviso do fiscal ecoando como um prazo que não saía da cabeça. Quando o celular vibrou no bolso, ela pegou rápido, o coração pulando. Era Margaret Hayes. Senhorita Mitchell, o Sr. Thorne gostaria de convidá-la para jantar na casa dele na próxima quinta, se puder. A filha dele, Bella, vai estar lá. Ele quer agradecer direito. Lauren ficou parada, o barulho da máquina de expresso sumindo. Jantar com um milionário? Parecia coisa de novela. Planos grandes? Perguntou Maria, erguendo uma sobrancelha. Lauren riu, nervosa. Parece que vou jantar com Alexander Thorne e a filha dele. Maria arregalou os olhos. Jantar com um cara rico? Isso é tipo sonho. Minha vida tá longe de ser sonho, retrucou Lauren, mas o calor subiu para as bochechas. Nos dias seguintes, o café e a mãe tomaram todo o tempo dela. Caroline teve uma noite confusa. Achou que o corredor era um ponto de ônibus. E Lauren correu atrás de tudo, o peito apertado de preocupação e cansaço. Quinta chegou rápido. Ela fechou o café mais cedo, pegou um vestido azul simples emprestado da Maria e ficou na frente do espelho, alisando o tecido com as mãos. Você consegue, disse para si mesma, embora o nervosismo batesse forte. Às 6, um carro da Thorne Enterprises parou na frente do prédio. Ralph, o motorista grisalho, cumprimentou ela com um aceno respeitoso. No banco de trás, o couro macio e o silêncio do motor caro fizeram ela se sentir fora de lugar. Chegaram numa mansão nos arredores da cidade, o portão se abrindo para um jardim bem cuidado e uma casa cheia de luzes quentes. Margaret abriu a porta, o sorriso tranquilo dela acalmando um pouco os nervos de Lauren. Bem-vinda, senhorita. Mitchell, disse guiando ela por um hall com chão de mármore e fotos emolduradas na parede. Alexander com uma mulher bonita de olhos gentis, provavelmente Rebecca, e uma menininha de cabelo cacheado. Antes que Lauren pudesse absorver tudo, uma vozinha chamou. Senhorita Lauren? Era Bella de pijama rosa com estampas de cavalinhos, segurando um bichinho de pelúcia, meio escondida atrás da porta. Lauren se ajoelhou. Oi, Bella. Prazer te conhecer. A menina a encarou, séria. Papai disse que você achou as cartas da mamãe. Elas são importantes. Lauren sentiu um aperto no peito. Achei sim. Fico feliz que voltaram para você. Margaret levou elas para uma sala aconchegante, com lareira crepitando e uma mesa posta com simplicidade. Alexander desceu a escada mais casual que no escritório, calça escura e suéter, um sorriso tímido no rosto. Lauren, que bom que veio. Como foi o caminho? Perguntou apontando para a sala. Muito confortável, obrigada. E por mandar o Ralph, respondeu ela, sentindo-se um pouco mais à vontade. Ele viu Bella espiando e chamou. Vem, pequena, tá tudo bem. A menina correu para ele, ainda agarrada ao bicho de pelúcia. Podemos comer na cozinha, papai? Pediu baixinho. Ele olhou para Lauren quase pedindo desculpas. A gente faz jantares simples na cozinha. Ajuda a Bella a se sentir em casa. Lauren sorriu. Acho ótimo. Na cozinha, o espaço era elegante. Bancadas de mármore, eletrodomésticos brilhantes. Mas o clima era quente, com uma mesinha perto da janela, 3 lugares postos com pratos coloridos e um jarro de suco. Bella subiu na cadeira, o bichinho no colo, enquanto Alexander puxava um assento para Lauren. O jantar era frango assado, purê e legumes. Comida caseira que tirou o peso dos ombros dela. Conversaram coisas leves. Bella perguntou sobre o café. Alexander contou uma história engraçada do trabalho. Mas Lauren notava os olhares da menina, como se ela tentasse entender quem era essa estranha na mesa. No meio do jantar, Margaret trouxe sobremesas, bolo de cenoura ou pudim de chocolate. Bella escolheu o pudim na hora, e Lauren riu, o ar ficando mais leve. Depois, a menina levou o prato para a sala para ver um desenho, deixando Lauren e Alexander sozinhos. Ela tomou um gole d'água, juntando coragem. Alexander, sobre sua oferta de ajuda, começou hesitante. Ele se inclinou, os cotovelos na mesa. Eu tenho recursos, Lauren.
Não quero passar por cima do seu orgulho, mas se puder aliviar seu peso, espero que me deixe. Ela respirou fundo. Eu tenho o café, o Mitchell's Corner. Tá difícil com prazos de fiscalização. E minha mãe, Caroline, tem Alzheimer. Tô preocupada com ela, com as contas. Os olhos dele suavizaram. Sinto muito. Sei como é cuidar de alguém doente. Depois que Rebecca se foi, equilibrar tudo com Bella foi duro. Não imagino fazer isso sozinha. A voz dela tremeu. Tô tentando segurar, mas parece que tô afundando. Não quero caridade. Apressou-se a dizer, o rosto quente. Mas às vezes penso em vender o café para focar na minha mãe. Ele a encarou pensativo. Se sua mãe estivesse bem, se dinheiro não fosse problema, você venderia? Lauren piscou, lágrimas subindo. Não. O café é meu sonho. Minha segunda chance, mas está virando um buraco sem fim. Alexander esticou a mão quase tocando a dela. Entendo querer se virar sozinha, mas também sei como é precisar de apoio. Posso oferecer um empréstimo ou investir no café, com termos justos. Você fica no comando, mas ganha espaço para respirar. E para sua mãe conheço serviços bons de cuidado. Lauren o encarou, dividida entre gratidão e cautela. Você faria isso por alguém que mal conhece? Ele deu um meio sorriso. Você devolveu algo que eu achei perdido para sempre. Isso me diz quem você é. Ela engoliu em seco. Deixa eu pensar. Agradeço muito. Ele assentiu. Sem pressa. Lauren passou os dias seguintes com a cabeça num redemoinho. As palavras de Alexander girando como um eco insistente. Posso investir no café com termos justos, ele tinha dito, o tom calmo mas firme na cozinha da mansão. Era uma tábua de salvação jogada para quem estava se afogando, o Mitchell's Corner com a pia quebrada, as contas da mãe empilhando, o aviso do fiscal apertando o prazo. Mas aceitar a ajuda de um quase estranho, ainda mais um milionário, parecia um salto arriscado. E se eu não der conta de pagar, pensava, esfregando os olhos enquanto servia um café para um cliente solitário. Naquela manhã, deixou Maria no comando e foi até a Thorn Enterprises sem avisar, só para sentir o terreno. O saguão brilhante, cheio de ternos caros, fez ela puxar o casaco jeans mais para perto, como se pudesse se esconder. Na recepção, o rapaz de sorriso fácil digitou algo no computador. Quero falar com Margaret Hayes ou Alexander Thorn, se estiverem livres. Sou Lauren Mitchell, disse, a voz mais firme do que o coração batendo rápido. Minutos depois, Margaret apareceu, elegante como sempre. Que surpresa boa, Lauren. Vamos subir, falou, guiando ela para o elevador com um aceno tranquilo. No 20º andar, Margaret a levou para um escritório menor, mais chique, com vista para o caos de São Paulo lá embaixo. Alexander está numa ligação, mas logo chega, disse, apontando uma cadeira macia. Lauren sentou, o nervosismo subindo, e deixou os olhos passearem pelos arquivos organizados na mesa. Margaret, há quanto tempo você trabalha para o Sr. Thorn? Perguntou, curiosa. A assistente sorriu, um brilho nostálgico no olhar. Quase 10 anos. Comecei quando Bella era bebê. A Rebecca, a esposa dele, ainda estava viva. Uma mulher doce trazia a Bella aqui, recém-nascida. Lauren assentiu, sentindo o peso daquela história. Deve ter sido difícil para ele perder ela. Margaret suspirou. Muito. Ela se foi de repente, e ele ficou com a empresa e a Bella. Tentei ajudar, mas ninguém substitui uma mãe. Antes que Lauren pudesse dizer mais, a porta abriu, e Alexander entrou, uma leve surpresa no rosto. Lauren, não sabia que você vinha, disse, com um sorriso tímido. E espero que não seja um mau momento. Queria falar sobre o investimento que você ofereceu, respondeu ela, levantando rápido. Ele acenou para Margaret sair e se encostou na mesa. Nunca é mau momento. Tá pensando em aceitar? Ela respirou fundo, juntando coragem. Sim, mas não sei como funciona uma coisa assim. Nunca fiz isso. Ele cruzou os braços, pensativo. A gente mantém simples. Eu invisto um valor no café para consertos e custos. Você fica no controle. Mas fazemos um acordo para eu ter retorno com o tempo. Justo para os dois lados. Lauren sentiu um alívio misturado com dúvida. Gosto da ideia, mas como isso encaixa nas suas prioridades? Você tem uma empresa enorme. Por que meu café? Ele sorriu suave. Porque importa para você e você importa para mim. Você me ajudou mais do que sabe. Vejo potencial no café. E em você. O rosto dela esquentou,
e ela olhou para as janelas, depois para ele. Tá bem, vamos acertar os detalhes, disse, o coração acelerando. Ótimo, respondeu Alexander. Meu advogado, Mike Sullivan, pode fazer o contrato. Ele é direto e confiável. Que tal amanhã se der para você? Lauren assentiu. Dá sim. Enquanto Margaret a levava de volta para o elevador, ela sentiu um frio na barriga. Estava entrando num caminho novo, cheio de riscos e possibilidades. Na rua, o vento de São Paulo a acordou. É pro café e pra mãe, pensou, decidida. No dia seguinte, Lauren voltou a Thorn Enterprises, um fio de esperança no peito. De manhã tinha dito para Maria que, se tudo corresse bem, o café ia ter dinheiro para concertos e até um retoque no visual. Mike Sullivan, um cara descontraído de uns 40 anos, a recebeu numa sala menor, com uma jarra d'água e papéis organizados. Prazer, senhorita Mitchell. Já sei do básico do seu café. Vamos formalizar o acordo com o Sr. Thorne, disse, apertando a mão dela. Alexander estava no canto tomando café, um aceno encorajador nos olhos. Lauren sentou, os nervos à flor da pele. Nunca fiz um contrato assim, admitiu. Mike sorriu. Sem problema, vai ser tranquilo. O Sr. Thorne investe para cobrir reparos e custos operacionais. Você fica como dona majoritária e com o tempo paga ele com um retorno justo. Se o café crescer, como achamos que vai, todo mundo sai ganhando. Ele empurrou um rascunho para ela. Lauren leu o juridiquês embolando a cabeça, mas parecia justo. R$100.000 para começar, prazos flexíveis. Quero ter certeza que não estou entregando meu futuro, disse, hesitante. Alexander se inclinou. Não tá. Isso protege sua autonomia. Sou só um parceiro silencioso, te dando capital e um pouco de apoio. Você manda no café. Ela respirou mais leve, mas outra dúvida veio. E se minha mãe piorar? Se eu precisar me afastar? Os olhos dele suavizaram. A vida não avisa, Lauren. A gente coloca cláusulas para isso. Se precisar cuidar dela, o café roda com sua equipe ou ajustamos o pagamento até você voltar. Lágrimas subiram, inesperadas. Obrigada, sussurrou. Passaram a próxima hora nos detalhes, valores, prazos, o plano para o fiscal. Quando Mike saiu para ajustar o contrato, uma tensão leve ficou no ar. Obrigada, de verdade, disse Lauren, olhando os papéis. Nunca achei que estaria aqui. Alexander sorriu. Você me deu mais do que imagina. Só tô devolvendo. Margaret bateu na porta. Alexander, reunião em 15 minutos. Ele assentiu, voltando para Lauren. Quero continuar essa conversa. Quem sabe outro jantar. Bella tá perguntando de você. Ela corou. Gostaria disso. Saíram juntos para o corredor e, no elevador, Lauren viu o reflexo dos dois. Ela, cansada, mas firme. Ele, um apoio inesperado. Estava começando a confiar nele, mas o caminho ainda tinha curvas. Naquela semana, o contrato foi assinado. O dinheiro caiu e os encanadores consertaram a pia rapidinho. O café passou na vistoria e Lauren chorou de alívio, abraçando Maria no meio do salão. Não acredito que deu certo, disse, o coração leve. Mas nem tudo era calma. Num fim de tarde, um homem alto de terno entrou. Peter Whitmore apresentou-se, um sorriso frio no rosto. Sou sócio do Alexander. Vim ver esse café que ele tanto fala, disse, os olhos passeando pelo lugar como se procurasse falhas. Lauren ficou tensa. Bem-vindo, Sr. Whitmore. Espero que goste do café, respondeu, forçando cortesia. Ele assentiu, seco. Tenho certeza que sim. Quando saiu, deixou um ar pesado. Mais tarde, Alexander mandou uma mensagem. Parabéns pela vistoria. Bella e eu queremos te ver no fim de semana. Almoço em casa? Ela disse sim, mas o olhar de Peter ficou na cabeça. Algo dizia que ele não era só curioso. Era um sinal de tempestade vindo. O sábado amanheceu com um céu limpo em São Paulo, um alívio raro no inverno, que parecia espelhar o otimismo de Lauren. O Mitchell's Corner estava ganhando vida. A pia consertada, as mesas cheias, o cheiro de café fresco atraindo clientes novos. Maria sugeriu pintar as paredes, uma ideia que Lauren nunca ousou antes do investimento de Alexander. Mas o olhar frio de Peter Whitmore, o sócio enigmático que apareceu no café, ainda rondava os pensamentos dela como uma nuvem escura. Por que ele está tão interessado? Murmurava, limpando o balcão enquanto o sol entrava pelas janelas. À tarde, ela fechou o café mais cedo e pegou o ônibus para o almoço na casa de Alexander.
Dessa vez foi sozinha, sem Ralph, sem motorista, o vestido azul da Maria dobrado com cuidado na bolsa. Chegando na mansão, o portão abriu com um zumbido, e Bella correu para encontrar ela no jardim, o cabelo cacheado solto ao vento. "Você veio!" gritou, puxando Lauren pela mão. "Quero te mostrar meu quarto." Lauren riu, o calor da menina derretendo um pouco da tensão. "Claro, vamos lá," respondeu, deixando Bella guiar ela pela escada larga da casa. O quarto de Bella era um mundo de cor, paredes lilás, prateleiras cheias de livros, um tapete com estrelas brilhantes. "Esse é o senhor Patas", disse Bella, mostrando o bichinho de pelúcia do jantar. "Mamãe deu ele para mim antes de ir para o céu." Lauren ajoelhou, o coração apertado. "É um nome perfeito. Sua mãe devia te amar muito." Bella assentiu, séria. "Papai disse que você trouxe as cartas dela. Eu não sei ler tudo ainda, mas ele lê para mim." Lauren sorriu, tocada. "Fico feliz que elas estão com você agora." Alexander apareceu na porta, uma bandeja com suco e biscoitos nas mãos. "Vejo que Bella te sequestrou", brincou entrando. "Ela é uma guia ótima", retrucou Lauren levantando. Ele colocou a bandeja na mesinha e chamou Bella para pegar um biscoito. "O almoço está quase pronto. Margaret fez lasanha, receita antiga", disse, o tom leve. Sentaram no chão mesmo, Bella entre eles, contando histórias desconexas sobre a escola e o Sr. Patas. Lauren ouvia, rindo nos momentos certos, mas notava os olhos de Alexander, tranquilos, com um brilho de gratidão que não escondia. Na cozinha, o almoço foi descontraído. A lasanha estava quente, o queijo derretendo, e Bella insistiu em servir os pratos, derramando molho na toalha. "Ops!" riu, e Alexander balançou a cabeça sem se importar. Conversaram sobre coisas simples, o café, o frio, os desenhos que Bella adorava. Mas quando ela subiu para pegar um livro para mostrar, Lauren aproveitou o silêncio. "Alexander, quem é Peter Whitmore?" perguntou, o tom baixo. Ele parou, o garfo no ar, um traço de tensão no rosto. "Você o conheceu?" Ela assentiu. "Ele passou no café essa semana, disse que é seu sócio, mas não parecia amistoso." Alexander suspirou, largando o garfo. "Peter é um dos fundadores da Thorn Enterprises. Brilhante nos negócios, mas tem um lado duro. Não gosta de me ver desperdiçando tempo ou dinheiro em projetos menores como o café." Lauren franziu a testa. "Ele pode interferir no nosso acordo?" "Não diretamente", respondeu ele hesitante. "O contrato é sólido e eu tenho controle majoritário, mas Peter sabe pressionar. Pode tentar me convencer a desistir." O estômago dela embrulhou. "Você acha que ele vai fazer isso?" Alexander a encarou sério. "Talvez. Ele já perguntou por que investi no Mitchell's Corner. Disse que é pequeno demais para importar. Mas eu disse para ele que é pessoal, não só negócios." Lauren mexeu no guardanapo inquieta. "Não quero te causar problemas na empresa." Ele esticou a mão, parando antes de tocar a dela. "Você não é problema. Peter é. Ele não entende que ajudar você é mais que dinheiro. É sobre quem eu quero ser." Antes que ela pudesse responder, Bella voltou correndo, um livro de contos na mão. "Olha, tem princesas e dragões", gritou, subindo na cadeira. A tensão quebrou e o almoço seguiu com risadas. Mas quando Lauren lavava os pratos com Alexander, ele insistiu em ajudar. O assunto voltou. "Se Peter te incomodar de novo, me avisa", disse ele, secando uma travessa. "Ele não tem poder sobre o café, mas é esperto. Pode tentar te assustar." Lauren assentiu, a água quente nas mãos. "Vou ficar de olho." Na segunda-feira, o café estava movimentado. Um grupo de estudantes pediu lattes e pães de queijo. Lauren servia com um sorriso, mas o dia virou de pernas para o ar quando Peter Whitmore apareceu de novo, o terno impecável destacando ele entre as mesas simples. "Senhorita." "Mitchell", cumprimentou o tom cortante disfarçado de educação. "Como o café está indo com o dinheiro do Alexander?" Lauren limpou as mãos no avental, o pulso acelerando. "Bem, obrigada. Passamos na vistoria e os clientes estão voltando." Ele deu um sorriso fino. "Fico feliz, mas negócios pequenos são frágeis, sabe? Um erro e tudo desaba." Ela ficou tensa, mas manteve o tom firme. "Eu sei cuidar do meu. O Sr. Thorne acredita nisso." Peter inclinou a cabeça, os olhos frios. "Alexander acredita em muita coisa. Nem tudo dura. Boa sorte, senhorita Mitchell."
Saiu sem pedir nada, deixando um ar pesado. Maria, que ouviu do balcão, sussurrou: "Que cara estranho. Tá tentando te botar para baixo?" Lauren balançou a cabeça. "Talvez. Ou tá testando." Naquela noite em casa, Caroline estava calma, tricotando algo torto no sofá, um hábito que voltava nos dias bons. Lauren sentou ao lado, contando do almoço com Bella e Alexander, pulando a parte do Peter. "Eles são gentis, mãe." "Bella é uma graça", disse sorrindo. Caroline parou as agulhas, os olhos claros por um instante. "Você merece gente boa por perto, querida. Não deixa ninguém te tirar isso." Lauren sentiu um nó na garganta. "Vou tentar", respondeu abraçando ela. Mais tarde, deitada na cama, o celular vibrou. Uma mensagem de Alexander. "Espero que o almoço tenha sido bom para você. Bella quer te convidar para o recital da escola dela semana que vem. Topa?" Lauren sorriu, digitando rápido. "Adoraria." "Foi ótimo, sim." Mas enquanto apagava a luz, a voz de Peter ecoava. "Um erro e tudo desaba." O café estava firme, o contrato assinado, mas o chão parecia menos seguro. Precisava se preparar. Algo dizia que Peter não ia ficar só nas palavras. Fechou os olhos, o peso do dia misturado com uma faísca de determinação. "Não vou deixar ele vencer", sussurrou, adormecendo com a imagem de Bella e do café na mente. A semana correu num ritmo acelerado, com o Mitchell's Corner florescendo a cada dia. Lauren e Maria pintaram as paredes de um amarelo suave, penduraram quadros de artistas locais e trocaram as cadeiras velhas por outras mais confortáveis. Tudo com o dinheiro do investimento de Alexander. O café estava cheio, o som das conversas misturado com o zumbido da máquina de expresso. E pela primeira vez em meses, Lauren sentiu um orgulho quieto tomando conta. Mas as palavras de Peter Whitmore, "um erro e tudo desaba", ainda cutucavam como uma farpa, uma ameaça que ela não conseguia ignorar. Na quinta à noite, ela fechou o café e pegou o ônibus para o recital de Bella. O convite de Alexander guardado na bolsa como um amuleto. O ginásio da escola era simples, com cadeiras de plástico alinhadas e um palco pequeno enfeitado com luzes coloridas. Lauren chegou cedo, o vestido azul da Maria bem passado, e viu Alexander acenando de uma fileira no meio. Ele estava com um casaco escuro, menos formal que no escritório, e um sorriso ansioso no rosto. "Que bom que veio", disse, apontando o assento ao lado. Bella estava contando os dias. Lauren sentou, o calor da multidão acalmando os nervos. "Não perderia por nada", respondeu sincera. O recital começou com um grupo de crianças cantando, as vozes desafinadas, mas cheias de energia. Bella subiu ao palco com a turma dela, um laço rosa no cabelo, segurando um pandeiro. Cantaram uma música sobre estrelas e sonhos, e ela bateu o pandeiro com força, os olhos procurando o pai na plateia. Quando encontrou Lauren, deu um aceno tímido, e Lauren retribuiu, o coração leve. Alexander sussurrou. "Ela estava nervosa, mas disse que você estar aqui ia ajudar." Lauren sorriu. "Ela é corajosa, igual o pai." Depois da apresentação, foram para um canto do ginásio, onde as famílias se juntavam, com suco e biscoitos numa mesa longa. Bella correu para eles, o pandeiro ainda na mão. "Vocês gostaram?" perguntou ofegante. "Muito", disse Lauren, ajoelhando para ficar na altura dela. "Você arrasou." Bella sorriu, depois abraçou o pai, que a levantou nos braços. "Minha estrela", disse ele, beijando a testa dela. Lauren sentiu um aperto no peito. Não de tristeza, mas de saudade de algo que nunca teve com o próprio pai, que abandonou ela e Caroline anos atrás. Enquanto Bella corria para pegar um biscoito, Alexander virou para Lauren. "O café tá indo bem, pelo que ouvi." Margaret disse que o movimento subiu. Ela assentiu orgulhosa. "Sim, passou na vistoria e tá crescendo. Obrigada de novo pelo investimento." Ele balançou a cabeça. "Você fez o trabalho duro. Eu só dei o empurrão." Mas o tom dele mudou, mais baixo. Peter perguntou sobre o café de novo. "Tá insistindo que eu deveria focar em projetos maiores. Disse para ele que é minha escolha, mas ele não desiste." Lauren ficou tensa. Ele voltou lá semana passada. Não comprou nada, só ficou olhando tudo, como se quisesse achar um defeito. Alexander franziu a testa. "Ele tá tentando te intimidar. Não sei o que quer ganhar com isso, mas vou falar com ele. O café é um sucesso."
E ponto. Lauren respirou fundo. Não quero ser um peso para você na empresa. Ele a encarou firme. Você não é. Peter é que tá fora da linha. Vou resolver. Antes que ela pudesse agradecer, Bella voltou, puxando os dois para ver um desenho que fez na escola. E o momento passou com risadas e migalhas de biscoito. Na sexta, o Mitchell's Corner estava lotado. Um grupo de escritório pediu café para a viagem, e os habituais encheram as mesas. Lauren servia com um sorriso, mas o dia virou um caos quando o encanamento novo estourou, água escorrendo pela cozinha. Não de novo, gemeu correndo para fechar o registro. Maria chamou um encanador, e horas depois o conserto estava feito, mas o prejuízo cortou os lucros do dia. Exausta, Lauren limpava o chão quando Maria trouxe o celular. Ligação do Alexander, disse preocupada. Ela atendeu, a voz cansada. Oi, Alexander. Desculpa o barulho, tivemos um problema aqui. Do outro lado, ele parecia tenso. Lauren, você tá bem? Margaret me passou um relatório estranho. Alguém mexeu no encanamento do café ontem à noite, depois que você fechou. Ela parou, o pano pingando na mão. Mexeu como? Cortes precisos, sabotagem. O encanador que você chamou confirmou. Não foi acidente. O estômago dela caiu. Peter? Perguntou quase sem querer saber. Alexander hesitou. Não tenho prova, mas ele estava na área ontem, segundo o GPS do carro da empresa. Confrontei ele hoje. Isso está indo longe demais. Lauren sentiu um frio subir pela espinha. Por que ele faria isso? Para provar que o café é um risco. Me forçar a desistir do investimento, disse Alexander, a voz dura. Mas não vou deixar. Chamei a polícia para investigar discretamente. Você está segura? Tô sim, respondeu ela, olhando o café vazio. Obrigada por cuidar disso. Desligaram e ela ficou parada, o chão molhado refletindo as luzes. Maria se aproximou. Problema grande, chefe. Lauren balançou a cabeça. Talvez. Mas não vou deixar derrubar a gente. Naquela noite em casa, Caroline estava lúcida, olhando um álbum de fotos antigas. Esse é você com 5 anos, disse, apontando uma Lauren sorridente numa bicicleta. Você caiu, mas levantou. Lauren sentou ao lado, o peso do dia escorrendo. Tô tentando levantar de novo, mãe. Tem alguém querendo derrubar o café. Caroline virou, o olhar firme por um instante. Quem quer que seja, não te conhece. Você é mais forte que isso. Lauren segurou a mão dela, lágrimas subindo. Espero que sim. No sábado, Alexander mandou uma mensagem. Peter negou tudo, mas está suspenso da diretoria até a investigação acabar. O café está protegido. Câmeras novas vão chegar segunda. Você tá bem? Ela respondeu. Tô segurando. Obrigada por tudo. Mas enquanto preparava o jantar, macarrão com molho simples, o medo rastejava. Peter não ia parar fácil, e ela precisava ficar esperta. O recital de Bella tinha mostrado o que ela podia ganhar. Amizade, apoio, um futuro para o café. Mas também o que podia perder se Peter jogasse mais sujo. Um passo de cada vez, disse para si mesma, servindo o prato para Caroline. A força da mãe, mesmo frágil, era o que a mantinha de pé. O domingo amanheceu com um frio cortante em São Paulo, o céu cinza prometendo chuva. Lauren abriu o Mitchell's Corner com um nó no estômago, a sabotagem do encanamento e a sombra de Peter Whitmore, pesando como nuvens escuras. O sucesso do café, paredes amarelas brilhando, mesas cheias, era uma conquista que ela sentia escorregar entre os dedos. Maria chegou logo depois, o rosto franzido de preocupação. Câmeras vêm amanhã, né? Perguntou pendurando o casaco. Lauren assentiu. Sim, Alexander está cuidando disso. Não quero mais surpresas. O dia correu tranquilo. Os clientes enchendo o lugar com risadas e pedidos de café. Lauren limpava o balcão quando o celular vibrou. Uma ligação de Alexander. Lauren, você está livre para passar aqui na Thorn Enterprises hoje à tarde? Perguntou, o tom sério. A polícia terminou a análise inicial do encanamento. Quero te atualizar. Ela sentiu o pulso disparar. Tô livre às 3. Pode ser? Perfeito. Ralph te pega, respondeu ele desligando rápido. Lauren olhou para o café, o amarelo das paredes como um lembrete do que estava em jogo. Tem que dar certo, murmurou, voltando para o trabalho. Às 3, Ralph estacionou na frente do café, o rosto grisalho calmo como sempre. No caminho, Lauren tamborilava os dedos no banco, o nervosismo subindo. Chegando na Thorn Enterprises,
O saguão estava mais quieto que o normal, o domingo esvaziando o prédio. Margaret a encontrou na entrada, o sorriso dela mais contido. Vamos pro escritório, disse, guiando ela pelo elevador. No 20º andar, Alexander estava de pé perto da janela, os ombros tensos, um relatório na mão. Lauren, senta, pediu, apontando a cadeira. Ela obedeceu, o coração na boca. O que a polícia achou? Ele respirou fundo, entregando o papel. Os cortes no encanamento foram feitos com um cortador de precisão. Nada que quebra por acaso. Encontraram impressões parciais, mas não o suficiente para identificar ainda. O que temos é o GPS do Peter. Ele estava a 2 quarteirões do café na noite antes do vazamento, sem motivo claro. Lauren leu o relatório, as palavras embolando na cabeça. Então foi ele? Perguntou, a voz tremendo. Alexander cruzou os braços. Não posso provar, mas tudo aponta para ele. Ele quer me pressionar, te desestabilizar, mostrar que o café é um erro. Ela apertou o papel, raiva subindo. Por que ele odeia tanto isso? Não é só dinheiro para ele? Alexander sentou ao lado, os olhos escuros fixos nela. Peter sempre quis a Thorne Enterprises toda para ele. Quando Rebecca morreu, eu mudei. Foquei em Bella, em coisas além de lucros. Ele acha que estou enfraquecendo a empresa. O café é um símbolo para ele, uma brecha para me atingir. Lauren balançou a cabeça. Não vou deixar ele destruir o que eu fiz. Ele deu um meio sorriso. Nem eu. Suspendi ele da diretoria, mas Peter é esperto. Pode tentar algo fora das regras. O silêncio caiu, pesado. Lauren olhou para as janelas, a cidade indiferente lá embaixo. O que eu faço agora? Perguntou quase para si mesma. Alexander se inclinou. Você continua tocando o café. As câmeras chegam amanhã e a polícia está de olho. Eu cuido do Peter no meu lado. Ele não vai te tocar. Ela assentiu, a confiança dele acalmando um pouco o medo. Obrigada, Alexander. Não sei como te pagar por isso. Ele riu, leve. Você já pagou, Lauren. Aquelas cartas valem mais que qualquer coisa. Vamos resolver isso. Naquela noite em casa, Caroline estava na cozinha mexendo uma panela de sopa com movimentos lentos. Cheiro bom, mãe, disse Lauren, tirando o casaco. Caroline virou, um sorriso fraco no rosto. É só cenoura e batata, mas aquece. Sentaram à mesa pequena, o vapor subindo dos pratos. Lauren contou do dia. As câmeras, a polícia, Peter. Tem alguém querendo derrubar o café, mas estou lutando, disse, o tom firme. Caroline segurou a colher, os olhos claros por um instante. Você sempre lutou, querida. Não deixa ele te apagar. Lauren engoliu em seco, a sopa quente descendo com um gosto de força. Na segunda, as câmeras chegaram, pequenas, discretas, instaladas nos cantos do Mitchell's Corner. Lauren assistiu o técnico ajustar tudo, o celular ao lado para avisar Alexander quando terminasse. O café abriu normal, mas o ar parecia carregado, como antes de um trovão. Perto do meio-dia, Peter Whitmore entrou de novo, o terno impecável destacando ele entre as mesas. Senhorita Mitchell, cumprimentou o sorriso frio de sempre. Vejo que o café está sobrevivendo. Ela cruzou os braços, o pulso acelerando. Mais que sobrevivendo. Tá crescendo. Quer um café para a viagem? Ele inclinou a cabeça, os olhos passeando pelas câmeras novas. Interessante. Segurança extra, problemas recentes? Perguntou, o tom cortante. Lauren manteve o olhar firme. Nada que eu não resolva. O Sr. Thorne está cuidando de tudo. Peter riu baixo. Alexander é generoso, mas nem sempre esperto. Boa sorte, senhorita Mitchell. Vai precisar. Saiu sem pedir nada, o eco dos passos dele ficando no ar. Maria se aproximou, sussurrando. Ele está te provocando, chefe. Lauren assentiu. Sim, mas não vou ceder. Mais tarde, ela ligou para Alexander. Peter apareceu. Não fez nada, só falou coisas estranhas. As câmeras pegaram tudo. Disse, o tom calmo, mas firme. Do outro lado, ele suspirou. Era o que eu temia. Mandei as imagens para o meu advogado e para a polícia. Ele está tentando te abalar, mas está ficando sem opções. Você tá bem? Tô, respondeu ela, olhando o café lotado. Ele não me assusta mais. Alexander riu aliviado. Você é mais forte que ele, Lauren. Bella quer te ver de novo. Que tal sábado? Ela sorriu. Adoraria. Naquela semana, o Mitchell's Corner brilhou. Clientes novos vieram por indicação e Lauren começou a planejar um cardápio maior.
talvez sanduíches ou bolos caseiros. Mas na sexta, uma carta anônima chegou pelo correio, sem remetente. Só uma frase digitada: desista antes que seja tarde. O coração dela disparou, mas ela guardou o papel e mandou uma foto para Alexander. Peter está desesperado, respondeu ele. Não se preocupe, estamos perto de pegá-lo. Lauren dobrou a carta, o medo virando determinação. Não vou desistir, disse para si mesma, o café ao redor dela como um escudo que ela mesma construiu. A manhã de sábado trouxe uma chuva fina em São Paulo, as gotas tamborilando nas janelas do Mitchell's Corner. Lauren abriu o café com um misto de alívio e tensão, a carta anônima. Desista antes que seja tarde, guardada na gaveta do balcão como um aviso que ela se recusava a temer. Não tinha mostrado para Maria nem para Caroline, mas a foto enviada para Alexander a mantinha firme. Ele prometera resolver, e ela confiava nisso. O café estava quente, as mesas cheias de clientes fugindo da chuva, e o cheiro de muffins recém-assados, nova aposta no cardápio, enchia o ar. Por volta do meio-dia, Alexander ligou, a voz urgente cortando o barulho do salão. Lauren, a polícia achou algo. Pode vir para cá agora? Ralph está a caminho. Ela sentiu o pulso disparar. Tô indo, respondeu, passando o avental para Maria. Volto logo. Qualquer coisa me avisa, disse, pegando o casaco. No carro, Ralph dirigiu em silêncio, a chuva escorrendo pelo vidro. Chegando na Thorne Enterprises, o saguão estava vazio, o sábado deixando o prédio quieto. Margaret a encontrou na entrada, o rosto sério. É importante. Vamos pro escritório, disse, guiando ela pelo elevador. No 20º andar, Alexander estava com 2 homens, um de uniforme policial, o outro de terno simples, provavelmente um detetive. Lauren, esse é o oficial Daniels e o detetive Ruiz, apresentou ele apontando a cadeira. Ela sentou, o coração na boca. O que acharam? Perguntou direto. O detetive Ruiz pigarreou, puxando um tablet. Analisamos as câmeras do café e cruzamos com imagens de rua. Peter Whitmore foi flagrado na esquina do Mitchell's Corner na noite da sabotagem, segurando uma bolsa de ferramentas. As impressões parciais no encanamento batem com um cortador que ele tem registrado. Achamos na casa dele hoje cedo. Lauren piscou, o ar travando nos pulmões. Então é ele mesmo? Ruiz assentiu. Sim. E a carta anônima veio de uma impressora do escritório dele. Pegamos ele em flagrante, tentando apagar os arquivos digitais hoje. Tá detido agora. Alexander cruzou os braços, a mandíbula tensa. Peter confessou há pouco. Disse que queria me forçar a desistir do café, provar que eu estava perdendo o foco. Achou que te assustando eu ia recuar. Lauren balançou a cabeça, raiva e alívio misturados. Ele quase conseguiu. O oficial Daniels falou pela primeira vez. Senhorita, Mitchell, ele vai responder por vandalismo, intimidação e falsificação. O Sr. Thorne nos deu tudo. Câmeras, GPS, depoimentos. Não tem escapatória. Ela olhou para Alexander, gratidão subindo. Você fez isso por mim? Ele deu um meio sorriso. Por você, pelo café, por mim mesmo. Peter cruzou uma linha que eu não ia tolerar. O detetive guardou o tablet. Vocês dois estão seguros agora. Qualquer coisa, nos chamem. Os dois saíram, deixando Lauren e Alexander sozinhos. Ela se levantou, as pernas trêmulas. Não sei como te agradecer por isso tudo, disse a voz falhando. Ele se aproximou, os olhos suaves. Você me deu uma chance de ser mais que um cara de negócios, Lauren. Devolver aquelas cartas me lembrou quem eu sou. Ajudar você foi só o próximo passo. Ela riu leve. Você é bom nisso, sabia? Salvar o dia. Ele corou, raro. Tento. Bella tá em casa com Margaret. Quer ir para lá? Ela fez brownies com a receita da Rebecca. Lauren assentiu. Quero sim. Na mansão, o cheiro de chocolate quente saudou eles na porta. Bella correu pro hall, uma mancha de farinha na bochecha. Senhorita Lauren, provei os brownies. Tá bom demais, gritou, puxando ela para a cozinha. A mesa estava coberta de pratos tortos de brownie, alguns queimados nas bordas. Mas o sorriso de Bella era perfeito. Lauren pegou um, o gosto doce e caseiro enchendo a boca. Você é uma chefe, Bella, disse. E a menina riu, correndo para pegar leite. Alexander sentou ao lado, pegando um brownie também. Ela tá feliz que você veio, sussurrou.
Eu também. O fim de tarde passou com histórias. Bella contando sobre a escola, Lauren falando do café, Alexander ouvindo com um brilho nos olhos. Quando a chuva parou, ele levou Lauren para o jardim, o ar úmido trazendo o cheiro de terra molhada. Peter tá fora da empresa de vez, disse, as mãos nos bolsos. Vou comprar a parte dele, fechar esse capítulo. O café tá seguro e você pode crescer o quanto quiser. Ela olhou para ele, o peso dos últimos meses caindo dos ombros. Nunca achei que ia chegar aqui. O café, minha mãe, tudo parecia perdido antes daquela mala. Ele virou para ela, sério. Você transformou uma mala perdida em algo maior. Não é só os reais ou as cartas. É quem você é. Honesta, forte, me inspira. Lauren sentiu o rosto esquentar, os olhos marejados. Você me deu uma chance de provar isso. E Bella, ela é especial. Vocês dois são. Ele sorriu, hesitando antes de tocar o ombro dela. Você faz parte disso agora, quer queira ou não. Ela riu, o som ecoando no jardim quieto. Acho que quero, sim. Naquela noite em casa, Caroline estava no sofá, um cobertor nos joelhos, os olhos fixos num filme antigo. Lauren sentou ao lado contando tudo. A prisão de Peter, os brownies de Bella, o apoio de Alexander. O pesadelo acabou, mãe, disse aliviada. Caroline virou, um sorriso lento surgindo. Você enfrentou ele, querida. Sempre soube que ia. Lauren segurou a mão dela, lágrimas escorrendo. Aprendi com você. Na segunda, o Mitchell's Corner abriu com um brilho novo. As câmeras estavam ligadas, mas o medo tinha ido embora. Maria assoviava atrás do balcão, e Lauren serviu muffins para os clientes, o coração leve. Alexander mandou uma mensagem. Parabéns por segurar firme. Bella quer te chamar de tia Lauren. Tá bem com isso? Ela riu, digitando rápido. Mais que bem. O café estava de pé, Caroline estava segura em casa com uma cuidadora nova, paga com o lucro crescente. E Peter Whitmore era só uma lembrança ruim. Lauren olhou para as paredes amarelas, os quadros locais, as mesas cheias. Consegui, sussurrou, o orgulho aquecendo o peito como o café quente nas mãos. A primavera chegou suave em São Paulo, o sol aquecendo as ruas e os brotos verdes despontando nas árvores da cidade. Lauren abriu o Mitchell's Corner numa manhã de março, a luz entrando pelas janelas e iluminando as paredes amarelas que ela e Maria pintaram meses atrás. O café tinha mudado, maior, mais vivo, com uma vitrine nova cheia de bolos e sanduíches que os clientes adoravam. O som das conversas enchia o ar, misturado com o aroma de café fresco e o tilintar do caixa. Pela primeira vez em anos, Lauren sentiu o chão firme sob os pés, um alívio que parecia um presente depois de tanto lutar. O pesadelo com Peter Whitmore era passado. Ele foi condenado por vandalismo e intimidação. A Thorn Enterprises cortou ele de vez, e Alexander assumiu o controle total da empresa. O Mitchell's Corner não só sobreviveu, prosperou. Com o lucro, Lauren contratou uma cuidadora em tempo integral para Caroline, uma mulher gentil chamada Ana, que levava a mãe para passear nos dias bons. Você está livre para viver agora, disse Ana certa vez, e Lauren sorriu, sabendo que era verdade. A dívida do divórcio, as contas atrasadas, o medo constante, tudo tinha virado força para construir algo novo. Naquela manhã, enquanto servia um pingado para um cliente habitual, o Sr. Lopes, que sempre pedia pão de queijo, o celular vibrou no bolso do avental. Era Alexander. Lauren, Bella quer te mostrar algo especial hoje. Pode vir para casa depois do café. Vamos fazer um piquenique no jardim. Ela digitou rápido. Claro, estarei aí. Mal posso esperar. O dia passou num borrão de pedidos e risadas. Maria assoviando no balcão. E quando o sol começou a baixar, Lauren fechou o café com um suspiro satisfeito. Chegando na mansão de Alexander, o portão abriu para um jardim transformado. Uma manta xadrez esticada na grama, uma cesta de piquenique ao lado, lanternas penduradas nas árvores. Bella correu para ela, o cabelo cacheado solto e um sorriso enorme no rosto. Tia Lauren, gritou, jogando os braços ao redor das pernas dela. Lauren riu, o apelido aquecendo o peito. Oi, pequena chefe, o que você fez dessa vez? Bella puxou ela para a manta, apontando a cesta. Fiz sanduíches com o papai e tem limonada da Margaret. Alexander apareceu na porta, uma camiseta simples
e um sorriso tranquilo. Ela comandou tudo, disse sentando na manta ao lado delas. Eu só cortei o pão. Lauren pegou um sanduíche, presunto, queijo e um toque de mostarda. O gosto simples, mas perfeito. Você tá ficando boa nisso, Bella, elogiou e a menina inchou de orgulho. Comeram sob o céu que escurecia, o ar fresco trazendo o cheiro de grama recém-cortada. Bella terminou rápido e correu para pegar algo na casa, deixando Lauren e Alexander sozinhos. Ele tomou um gole de limonada, os olhos fixos nela. O café tá incrível, Lauren. Passei lá semana passada, tava lotado. Você fez um sucesso. Ela sorriu tímida. Nunca achei que ia chegar tão longe. O investimento ajudou, mas foi mais que isso. Você acreditou em mim. Ele balançou a cabeça. Você acreditou em si mesma. Eu só te dei um empurrão. Aquela mala no metrô parece destino agora. Lauren riu, leve. Talvez seja. Ainda penso nas cartas para Bella. Fico feliz que elas te encontraram. Bella voltou correndo, um caderno na mão, as páginas cheias de desenhos tortos. Olha, tia Lauren, fiz um para você. Mostrou um desenho deles três numa mesa de café, com o Mitchell's Corner ao fundo. Paredes amarelas, xícaras gigantes, sorrisos exagerados. Somos uma equipe, disse Bella séria. Lauren sentiu lágrimas subirem, pegando o caderno com cuidado. É lindo, Bella, vou guardar para sempre. Alexander passou o braço pelos ombros da filha, os olhos brilhando. Ela tá certa. Somos uma equipe. Quando a noite caiu, acenderam as lanternas. A luz suave dançando na grama. Bella adormeceu na manta, o caderno no colo, e Lauren a cobriu com um casaco leve. Sentada ao lado de Alexander, o silêncio era confortável, cheio de algo novo. Você já pensou no que vem depois? Perguntou ele, a voz baixa. Pro café, para você? Lauren olhou para as estrelas pensando. Quero crescer o Mitchell's Corner. Talvez uma filial, mais produtos. Mas também quero tempo para minha mãe, para mim e para vocês dois. Ele sorriu, hesitando antes de falar. Gostaria disso. Bella te ama e eu... Bem, você virou parte da nossa vida. O coração dela disparou, mas era uma certeza quente, não medo. Vocês viraram parte da minha também, admitiu, o rosto quente. Ele esticou a mão, tocando a dela, os dedos firmes, mas gentis. Então vamos construir isso juntos, disse simples. Ela apertou a mão dele, um sim silencioso, e ficaram ali, a noite os envolvendo como um abraço. Dias depois, Lauren levou Caroline para o café pela primeira vez em meses. Ana empurrou a cadeira de rodas até uma mesa perto da janela e Caroline olhou ao redor, os olhos claros de um dia bom. Você fez isso tudo, querida? Perguntou, a voz fraca, mas orgulhosa. Lauren sentou ao lado, segurando a mão dela. Sim, mãe. Com ajuda, mas é nosso. Caroline sorriu, lágrimas escorrendo. Sempre soube que você ia brilhar. Naquela semana, Alexander e Bella apareceram no Mitchell's Corner. A menina carregando o Sr. Patas e ele com um buquê de flores simples. Presente para tia Lauren, gritou Bella, entregando as flores. Os clientes aplaudiram. Maria riu atrás do balcão e Lauren sentiu o peito explodir de alegria. Obrigada, vocês dois, disse abraçando Bella e trocando um olhar com Alexander. Era mais que um café agora. Era um lar, uma família, uma vida que ela nunca sonhou antes daquela mala no metrô. Enquanto servia café para os três, Lauren olhou para as paredes amarelas, para as mesas cheias, para a mãe sorrindo na janela. O peso das dívidas, do divórcio, da doença, tinha virado força, não só para sobreviver, mas para viver. Honestidade define quem você é, Caroline tinha dito anos atrás, e Lauren sabia que era verdade. Devolver aquela mala não só salvou Alexander e Bella, salvou ela mesma. E ali, entre risadas e xícaras quentes, ela encontrou o que realmente importava. Um começo que valia mais que R$100.000.